Você tem preguiça de conversar no seu relacionamento? Ou você percebe que o seu parceiro ele também tem dificuldade em ter uma conversa séria com você? Só que eu vou te dizer uma coisa. Muitas vezes vai além dessa questão da preguiça. Por que eu tô trazendo isso para vocês hoje? Deixa eu até colocar para vocês aqui o tema, que hoje vai ser muito importante. Vamos lá. O que se esconde por trás da preguiça da gente querer falar alguma coisa? Quando eu tô atendendo os casais, muitas vezes é uma fala que sempre vem, ai, Ale, que preguiça de falar sobre esse tema, que preguiça ter que trazer isso de novo. Puxa vida, mas é tão cansativo. E aí eu sempre tenho que tentar descobrir o que é que está por trás da preguiça, porque não é só isso, é muito mais do que isso. Então hoje eu trouxe isso para vocês. Muitas vezes a gente vai tentando conversar, a gente vai tentando expor aquilo que nos incomoda, aquilo que a gente precisa, aquilo que é importante pra gente. Não é assim? Não é do nada que a gente quer começar uma conversa com o nosso parceiro. É algo que está incomodando, é algo que está travando a evolução da relação. Então a gente sempre quer fazer com que melhore. A única maneira é conversando. Só que muitas vezes vocês veem aquela conversa acabando de uma maneira que não era assim que a gente queria, né? Quando vocês veem, vocês estão no mesmo ciclo disfuncional. Ou muitas vezes eu ouço vocês dizendo que Ali ele foge das conversas. Todas as vezes que eu tento falar sobre esse determinado assunto, quando eu vejo ele está fugindo, ele se cala e ele fica em silêncio, a gente não consegue mais conversar, a gente não está mais conseguindo conversar. E aí vem sempre a palavra preguiça. Eu quero colocar aqui para vocês alguns pontos que são importantes. Eu gostaria que vocês tentassem se identificar nesses pontos. Isso vai ser muito importante para vocês, tá? Porque eu falo que toda transformação na relação, ela começa por uma clareza. Eu preciso entender o que é que está acontecendo comigo. Uma das partes que faz a relação é você. Você está fazendo a sua parte. Então vamos tentar entender quais são as falhas aí. O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, e que vocês muitas vezes nem percebem, vamos imaginar que você tenta conversar várias vezes e não consegue, vai acontecendo aí entre vocês um desgaste emocional. Vocês vão ficando cansados de falar sobre o mesmo tema, porque vocês não entendem e vocês não sabem que vocês vão repetindo o mesmo padrão. Todas as vezes que vocês vão falar sobre um tema específico, vocês meio que começam do mesmo jeito. Por quê? Porque é a maneira que vocês sabem. É assim que vocês sabem chegar, é assim que vocês sabem conversar. E muitas vezes não é uma maneira funcional de abordar um determinado assunto. E aí vai acontecendo desgaste, vocês vão ficando sem energia. Ai, de novo tentar falar sobre isso. Ai, mas eu sei o que vai acontecer. Não é assim? Vocês vão ficando desgastados. Isso vai criando um afastamento muito grande, um abismo entre vocês. Porque são assuntos que precisam ser abordados e vocês não estão conseguindo. Outro motivo que muitas vezes você vai ficando com preguiça de falar sobre aquele tema é por conta do acúmulo de mágoas. Hoje mesmo eu conversava com uma paciente minha, né? Eu falei para ela, mágoa é o câncer da alma. Só que as pessoas não sabem disso, as pessoas não percebem isso e vão acumulando as mágoas. Vão acumulando temas que não conversam, vão jogando um monte de sujeira para debaixo do tapete. Às vezes eu pego casais aí, 30 anos juntos, mas tantas memórias ruins de tantas situações que não foram conversadas, que não foram elaboradas. E aí todas as vezes que vocês vão tratar de um assunto, o passado volta. O passado fica ali presente o tempo todo como uma lembrança muito ruim, uma memória muito ruim. E aí, todas as vezes que vocês vão falar, mas lembra o que aconteceu lá 5 anos atrás, 10 anos atrás? Você lembra o que você falou pra mim? Você lembra o que a gente fez? Isso me machucou muito. Então, quando vê, vocês estão correndo em volta do rabo, de novo. Quando vocês percebem, vocês não estão falando sobre o assunto atual. Vocês foram lá para trás de novo. E eu sempre falo, gente, vocês vão falar sobre esse tema? É só sobre esse tema. Tem muito casal que também chega pra mim, e aí o casal logo nessa primeira sessão aborda mais de 20 temas.
Ah, mas eu também queria falar dos ciúmes dele. Ah, mas eu também queria falar do descontrole financeiro dela. Ah, mas eu também queria falar sobre os momentos em que ele explode comigo. Ah, mas eu também queria falar das roupas que ela usa. Uau, uau, uau. Né? São muitos temas. E aí eu falo para eles, o que é prioridade hoje? Escolham um tema para a gente trabalhar com prioridade hoje. Então, quantas e quantas vezes o casal vai tentar conversar e os assuntos do passado eles vêm? Outra coisa, por que um casal novo que está se conhecendo começa a conversar e brotam assuntos e quando vê, puxa, Lê, fiquei conversando com esse rapaz durante 8 horas, 9 horas, a gente foi para um barzinho, a gente se perdeu na hora, quando a gente viu, uau, por que o casal consegue conversar tanto tempo? Existe um interesse genuíno ali, quer conhecer essa pessoa e mais do que isso, não tem o passado, não tem mágoas, nada vai ficar voltando, não tem aquele refluxo, não tem isso, é tudo novo. Por isso que muitas vezes o casal consegue chegar e conversar e, puxa vida, super alinhar várias situações. Quando o casal já está junto há muito tempo, vem várias memórias, vem várias lembranças. Qual que é o desafio aqui? É se manter nesse assunto. Tá, vamos falar sobre questões financeiras? Vamos. Eu estava atendendo um casal agora. E aí, a gente estava falando justamente sobre como equilibrar o financeiro deles, que está sempre meio que uma bagunça. E aí a gente pensa em movimentos estratégicos para que não haja essa bagunça. E aí ele voltava. Sabe, eu tenho medo porque lá atrás aconteceu assim, 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 assim. E ela, tá bom, vamos tentar daqui pra frente. Olha, a Lê tá ensinando uma outra abordagem, vamos tentar, agora é diferente. E aí eu ia, passava pra eles e aí ele voltava. Sabe, Ale, eu tenho receio, eu tenho medo que isso... Então eu falei pra ele, olha, você tá sendo travado por conta das mágoas e por conta das situações difíceis que aconteceram lá atrás. Mas se a gente não conseguir tirar isso da mente, se a gente não conseguir trazer esse assunto pro racional e tratar desse assunto meio como se fosse uma empresa, a gente vai ficar preso lá atrás. Então a gente sempre precisa identificar o que é que me travou. Foram as mágoas. Então, peraí, então a gente precisa falar sobre as mágoas. O que é que ficou lá atrás para a gente conversar, dessa vez, para elaborar, ressignificar e deixar ela lá atrás. Gente, tem tantos assuntos que a gente tem que deixar estrategicamente lá no passado. O passado é bom para a gente olhar para ele e falar assim, tá, já entendi o que eu tenho que fazer daqui para frente, tá, já entendi onde eu não posso mais errar. Eu errei lá atrás, então daqui para frente eu não posso mais errar nisso. Mas vocês viram, ó, eu fiz assim e já voltei. Eu fiz assim e já voltei. Eu não posso ficar lá atrás. Se eu ficar lá atrás, eu vivo depressiva. Eu vivo me lembrando de tudo que aconteceu, não vivo o presente, não construo um futuro. Perfeito? Outra coisa que muitas vezes vai acontecendo na comunicação do casal e que vai dar aquela sensação de preguiça é quando você tenta abordar um assunto e não muda. Tenta abordar um assunto e nada acontece. Puxa, Lê, eu fui de novo nesse assunto, mas as coisas não aconteceram ou aconteceram como sempre acontece. Eu falo que tudo tem que ter um princípio, um meio e um fim. Para que aquela situação ela aconteça de maneira diferente daqui para frente, o outro precisa ver um significado naquilo. Não é só falar assim, ó, a partir de agora, eu quero que isso seja feito dessa maneira. Ponto. Lê, eu falei. Mas não aconteceu. Porque esse assunto, gente, ele tem que ser aprofundado. Você tem que chegar nele e tem que falar, olha, amor, veja, eu preciso que daqui pra frente isso seja feito dessa maneira. Por quê? Por causa disso, porque isso me ajuda, porque isso faz com que eu me sinta dessa maneira. Isso vai te facilitar também, assim, 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 assim. Eu brinco e falo sempre como se... Eu gosto de usar de algumas analogias. Vamos imaginar que você tem uma empresa... Você contrata um funcionário novo e você fala assim para ele, ó, eu quero que você faça dessa maneira aqui, tá? É sempre nessa ordem. Então, você vai fazer 1, 2, 3 e 4, é sempre nessa ordem. Vamos imaginar que ele começou a fazer, e aí ele começou pelo 3, ele foi pro 2, pro 1, pro 4. Aí você chega nele e fala assim, ó, eu não te falei que era para fazer nessa ordem aqui? Ué, mas eu fiz tudo como você pediu. Só não segui essa ordem. Mas tinha um porquê fazer naquela ordem.
Só que se você não explica, tá, ó, primeiro tem que ser esse, por causa disso aqui, senão vai impactar nesse outro departamento e pode acontecer tal coisa. Ah, entendi. Depois vem o outro passo, porque senão... Só que o casal não tem essa paciência de explicar. De novo, o que está aqui na minha mente não está na mente do outro. Vocês não têm mais essa paciência de explicar. Vocês acham que o outro tem a obrigação de saber. Só que não tem. Então, é tentar colocar isso na mente, gente. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, ainda mais que tem essa irritabilidade, tem essa sensação de cansaço. Mas se vocês não começarem a fazer diferente, vocês vão ter sempre o mesmo desfecho. E eu tenho certeza que não é mais isso que vocês querem, né? Outra coisa que vai acontecendo e que faz muitas vezes o homem se calar, o homem não querer dar continuidade naquele assunto e tudo mais, eu também tenho preguiça disso. É que muitas vezes, gente, não quer conflito. É o medo do conflito, é o medo do confronto, é o medo de que, sabe, vai dar de novo o mesmo problema, a gente vai acabar discutindo, a gente vai acabar brigando, a gente vai ficar dias sem se falar, eu já conheço, eu já sei exatamente o que vai acontecer. É porque vocês começam da maneira errada essa conversa. E aí, óbvio, que vai sair tudo dos avessos. É claro que vocês não vão chegar naquele resultado que vocês queriam. Porque, lembra que eu falei no comecinho? Vocês vão sempre repetindo o mesmo script. Cada um tem um padrão. E quando aquele padrão começa, o outro já se coloca em defesa ou ataque. Porque já sabe que vai ser a mesma coisa. São as memórias. Então, peraí, o outro já se coloca em defesa. Não fui eu não fiz nada, foi você. É você que começa. Ontem mesmo eu atendi um casal que foi exatamente assim. Quando a gente estava falando de um problema, ele apontava para ela, ele apontava para ela, ele apontava para ela. E aí eu tive que lembrá-lo de todas as vezes que ele também cometeu as falhas na relação. Então, a gente não pode só ficar olhando um lado, a gente tem que entender que tem os dois lados ali. Então, a gente tem que saber falar. Porque senão, vai dar conflito? Vai dar conflito. Ninguém gosta de ver o dedo apontado para si. Ninguém gosta de ver o outro gritando. Ninguém gosta de saber que errou. Porque todo mundo quer acertar no relacionamento, não é assim? Então, por isso a gente tem que ter uma maneira certinha da gente conversar e da gente abordar. Outra coisa que também vai dando preguiça muitas vezes a gente não sabe nem por onde começar. Igualzinho esse casal que eu falei que quando vem com um tema, com outro, com outro, com outro, com outro, durante uma sessão. Na verdade, são tantos assuntos, eu não sei há quanto tempo vocês estão juntos aí, mas vamos imaginar que esteja mais de 5 anos, 10 anos, 20 anos. Ale, tem tanta coisa aqui que eu paro para pensar assim, meu Deus, eu não sei nem por onde começar. E só de pensar nisso dá preguiça. Sabe quando você vê um cômodo e você vê ele todo bagunçado? Que você olha, tem tudo coisa fora do lugar, tem coisa para limpar, tudo trocado, tem que tirar de lá, colocar em outro cômodo, vocês têm que arrumar gaveta, abre o guarda-roupa, tá uma bagunça, aqui você olha aqui e fala, que preguiça, é a mesma coisa. É como se fosse um cômodo todo bagunçado aqui, que vai sendo transferido para o relacionamento. Então, você não sabe nem como conversar, por onde começar, né? Então, não é preguiça. É que muitas vezes você acaba desenvolvendo recursos para se proteger de um sofrimento. Nem a ler todas as vezes que eu tentei abordar o assunto, a gente brigou, a gente ficou dias sem se falar, criou um abismo enorme entre a gente. Então, sinceramente, eu não tenho mais essa energia de começar. Então, você tenta se preservar, não conversando, se esconde aí por trás dessa sensação de esgotamento físico, mental, para não abordar um assunto que você quer, que você não quer que te cause o mesmo sofrimento que causou das outras vezes. É por isso. Então, essa questão de preguiça, gente, né? Quando vocês falam assim que é preguiça, é uma análise muito rasa. Por isso, a importância do casal saber conversar, a importância do casal saber como iniciar um assunto.
E isso faz toda a diferença. Hoje mesmo eu atendi uma paciente, ela me trouxe uma briga que ela teve com o namorado. E aí ela falou assim, puxa, Lê, eu percebi que eu fiz tudo errado. Eu comecei com uma foto, depois fui e expliquei pra ele se aborreceu, ficou chateado, eu fui e revidei. Falei, exatamente, é isso que a maioria dos casais fazem. Eu falei, ok, você entendeu que você fez de uma maneira errada, como fazer a certa? E ela foi, parou assim, respirou. Eu sei que eu tenho que conversar com ele, né? Falei, isso, sem que seja pelo WhatsApp. E, então quando eu me encontrar com ele, aí eu não sei o que falar. Né? Então assim, como que a gente começa? Amor, ontem aconteceu essa situação aqui. Vai relatar a situação que aconteceu. Nessa situação eu me senti dessa maneira. Eu gostaria que tivesse sido assim. Como que a gente pode fazer daqui pra frente? E eu sei que muitas vezes, gente, é um desafio. Porque aqui eu tô explicando pra vocês e eu não tenho uma emoção envolvida. Mas quando a gente tá num relacionamento amoroso, a emoção, o sentimento é que muitas vezes predomina. E muitas vezes o que eu tô sentindo ali, se eu tô com raiva, se eu tô me sentindo rejeitada, se eu tô me sentindo abandonada, humilhada naquela situação, eu vou reagir de uma maneira diferente. A minha fala vai acompanhar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. Se eu estou com raiva, pode ser que eu acabe explodindo ali. E isso vai ser funcional para o relacionamento de vocês? Pelo contrário. Pelo contrário. Por isso que eu atuo tanto com essa questão de comunicação com o casal. Isso que eu falei para vocês aqui é o básico, é o beabá, para você começar a transformar seu relacionamento. É o início, é o princípio de tudo. Eu falo que sempre tem um passo a passo, mas a gente tem que começar por aí. Dizendo sobre o que aconteceu, dizendo como se sentiu e precisa do autoconhecimento. Como que eu vou dizer como eu me senti se eu não sei? Tem muito casal que chega aqui, se eu não tratar isso de uma maneira muito mais profunda, o casal fica sem saber o que dizer. Então eu pergunto, João, você sabe o que você sentiu? Maria, você sabe o que você sentiu? O casal precisa ter essa percepção, porque se não tiver essa percepção, não consegue ter uma fala assertiva. Fez sentido isso para vocês? Né? Então, gente, a importância de saber abordar os assuntos, a importância de saber a tonalidade, o tom de voz, a importância de saber os momentos e, principalmente, ter uma escuta empática. Aquela escuta que eu não vou ter para me proteger, ou uma escuta que eu não vou ter para revidar, ou para ficar justificando, ou para ficar contra-argumentando. É uma escuta para eu entender o outro, para eu me colocar no lugar dele. Uma escuta onde a gente vai sentar para conversar e alinhar. Conversar sobre os problemas, resolver, dar soluções. É um casal evoluído. É um casal que tem a maturidade emocional. Então, se você percebe que você quer essa maturidade emocional, eu tô cansada de brigar, não aguento mais. A gente tá sempre patinando ali, a gente não consegue sair dos problemas. Se você quer sair desses problemas, se você quer um relacionamento diferente, se você quer algo novo daqui pra frente, fazer um ano totalmente diferente, marca comigo, agenda, uma sessão gratuita de análise de relacionamento. Eu vou entender o que é que tá se passando no seu relacionamento. Eu vou entender direitinho. A partir daí eu vou te explicar quais as falhas dessa relação e mais do que isso. Eu vou te explicar o passo a passo, como é que você pode começar a fazer diferente daqui pra frente. Então, ó, eu vou disponibilizar essa live agora no Instagram, vou colocar lá no feed. Escreve, conversa. Só isso, escreve, conversa, para que eu possa entrar em contato com você e agendar uma sessão gratuita de análise de relacionamento, tá bom? Primeiro entenda, você quer restaurar esse relacionamento? Ale, eu quero. Então, digita, conversa e eu entro em contato com você, tá bom? Gente, é isso por hoje. Que vocês tenham aí dias maravilhosos pela frente. Como sempre, ó, um beijo enorme no seu coração.